Oi, meu nome é Mona Lisa. Eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas do Polo de Inhuma. E hoje eu vou começar minha aula falando sobre alimentação saudável. Vou falar sobre os nutrientes. Primeiramente, eu quero começar perguntando para vocês qual é a importância de uma alimentação saudável. A alimentação saudável, ela permite melhorar o estado de saúde, garantindo a quantidade adequada de variados nutrientes que são necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. Aí vamos falar sobre os nutrientes. O que são os nutrientes? Os nutrientes são todas as substâncias encontradas nos alimentos que são úteis para o metabolismo orgânico e indispensáveis para o crescimento, desenvolvimento e manutenção das funções vitais dos organismos vivos e, consequentemente, para a boa manutenção da saúde. Os alimentos, eles fornecem a energia necessária para todas as atividades do organismo, como o crescimento e a renovação das células do corpo, as contrações musculares e a manutenção da temperatura. A energia dos alimentos ela pode ser medida em calorias, abreviada por cal. Uma caloria é a quantidade de calor que aumenta a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Para medir-se a quantidade de energia gerada pelo alimento, costuma-se utilizar a unidade quilocaloria, que equivale a 1000 cals. No caso da maçã, a maçã, por exemplo, ela tem cerca de 70 calorias. Já uma bola de sorvete tem cerca de 230 calorias. Algumas pessoas têm uma maior necessidade de consumo energético. Exemplo dessas pessoas que necessitam de mais consumo energético são as gestantes, lactantes, esportistas. A prática frequente de atividade física, ela consome muita energia. Dessa forma, pessoas mais ativas geralmente precisam ingerir mais alimentos do que aquelas pessoas que são menos ativas. Ou seja, aquelas pessoas que praticam mais exercícios físicos, elas necessitam ingerir uma quantidade maior de alimentos, para que elas tenham mais energia. A quantidade diária de energia de que uma pessoa precisa varia de acordo com alguns fatores. Quais são esses fatores? A massa corporal, a idade e principalmente a quantidade de energia gasta durante o dia. Aí vem a parte dos carboidratos. O principal nutriente que fornece energia são os carboidratos, que também são conhecidos como glicídios ou açúcares. Eles são a principal fonte de energia para os seres vivos, estando presente em diversos tipos de alimento. Com exceção do mel, todos os carboidratos são de origem vegetal, como os cereais, podemos citar o arroz, o trigo, a aveia, as raízes e tubérculos, a batata, o aipim, cenoura, beterraba e leguminosas, que é no caso do feijão, da ervilha, da soja, e também de frutas, que é o caso da maçã, da banana, da manga e outras. Além de servir como fonte de energia, os carboidratos eles também têm uma função estrutural, pois participam da formação de algumas das estruturas dos seres vivos, como por exemplo a celulose e a quitina. Além disso, eles participam da estrutura tanto do DNA quanto do RNA. Aí nós temos aqui um texto complementar que fala da importância das fibras. A celulose, encontrada na parede celular das plantas, é um dos componentes das fibras. Embora o ser humano não seja capaz de digerir e aproveitar esse carboidrato, as fibras são úteis na alimentação. E por que elas são úteis na alimentação? Por absorverem água, elas amolecem a fezes e aumentam seu volume, estimulando as contrações musculares do intestino. Assim, o consumo de fibras contribui para evitar a prisão de ventre e de outros problemas intestinais. Portanto, é importante comer
com regularidade alimentos ricos em fibras. E quais são esses alimentos ricos em fibras? São verduras, frutas, legumes, como o alface, o brócolis, a maçã, a manga, a pera, a abóbora, a cenoura. São esses os alimentos ricos em fibras, né? Aí vem a parte dos lipídios. O que são os lipídios? Os lipídios, eles são substâncias insolúveis em água, cujos principais representantes são as gorduras e os óleos. Eles podem ser encontrados nos mais variados alimentos, como é o caso do leite e derivados, gemas de ovo, carnes, óleos vegetais e etc. Eles são muito importantes no nosso organismo, pois eles participam da formação de algumas vitaminas e hormônios e ainda fazem parte da constituição das membranas celulares. Além disso, os lipídios eles também servem como reserva de energia, que é produzida quando o animal se alimenta de gordura ao invés de carboidratos. Aí nós temos aqui, né, uma foto mostrando quais são os alimentos ricos em lipídios, né? Que no caso aí tem a foto do coco, do abacate, do amendoim, chocolate, dos óleos vegetais. E por último, vem as proteínas. O que são as proteínas? As proteínas são as principais substâncias de construção do corpo. As proteínas, elas possuem um papel fundamental no crescimento, já que muitas delas desempenham um papel estrutural nas células. Isto é, que esse papel estrutural que elas executam nas células são os componentes da membrana plasmática, das organelas dotadas de membrana, do citoesqueleto e dos cromossomos. Para produzir mais células, é preciso mais proteínas. Quanto mais proteína, maior vai ser a produção de células. Sem elas, não há o crescimento normal, a diferenciação e realização de diversas reações químicas, componentes do metabolismo celular dependem da paralisação de diversas reações químicas que são componentes do metabolismo celular, que dependem da participação de enzimas, uma categoria de proteínas de defesa, que são chamadas de anticorpos. Sem eles, o nosso organismo fica extremamente vulnerável. Aí nós temos aqui um exemplo, né, de proteínas, uma figura mostrando todos os alimentos ricos em proteínas. Quais são esses alimentos ricos em proteínas? São alimentos de origem animal, né, que são importante fonte de proteína, como por exemplo, ovos, carne, leites e seus derivados. Leguminosas como feijão, como a soja, como a ervilha, lentilha, amendoim. Temos aí também exemplos de fruta, né, que tem uma maçã, tem a beterraba, tem a cenoura, tem o brócolis, né? E aí, por último, eu coloquei aqui uma atividade para que vocês possam fixar melhor esse assunto, né? Aí fiz aqui 3 perguntinhas. Primeira pergunta, eu pergunto para vocês o que é que são os nutrientes. O que são os nutrientes? Lá no começo da aula eu falei. Como é que pode ser medida a energia dos alimentos? Como é que a gente mede a energia dos alimentos? E por último, a terceira questão, eu peço para que vocês citem as principais fontes de carboidratos, de lipídios e de proteínas e quais são as funções deles. Quais são as principais fontes de carboidrato, de lipídio e de proteína? E qual é a função de cada um? Vocês respondam. E aí, na próxima aula, vocês me enviem, viu? Essa foi a aula de hoje, pessoal. Muito obrigada pela atenção.